Graça e paz, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Vamos começar mais esse dia com uma oração. Nosso Deus, em nome de Jesus, somos agradecidos ao Senhor por esse momento que o Senhor nos permite estar aqui. Obrigado, meu Deus, Todo-Poderoso guia a nossa mente e o nosso coração para mais esse devocional, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós estamos no nosso 9º dia do nosso devocional, Uma vida com propósitos. E o tema do 9º dia hoje, o tema desse dia é o que faz Deus resplandecer o seu rosto. O capítulo de número 6 de Números, o versículo 25, diz que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. Salmo 119, verso 135, resplandece para mim, seu servo, o seu rosto, ensina-me a forma correta de viver. O resplandecer do rosto de Deus para nós, Deus mostrar o seu rosto de forma resplandecente ou de forma alegre, é o objetivo da sua vida e é o objetivo da minha vida. Seria o mesmo que dizer que agradar a Deus. Quando a gente fala de uma pessoa com o rosto, nossa, como seu rosto está bonito, como seu rosto está brilhante, resplandecente, não é? Às vezes a gente não usa a palavra resplandecente, mas a gente fala como o seu rosto está brilhando hoje, o seu olho está brilhando, o seu rosto parece ter uma luz especial. Nós estamos dizendo em outras palavras, o seu rosto está resplandecendo. Então, quando que o rosto de Deus resplandece ou fica alegre? Esse é o objetivo de Deus para a nossa vida. Agradar a Deus é o primeiro propósito da sua vida. Sua mais importante tarefa é descobrir como fazer isso. Como que a gente consegue agradar a Deus? A Bíblia responde: compreenda o que é agradável a Cristo e então fartar-se-á. Felizmente, a Bíblia dá um exemplo claro de uma vida que agrada a Deus. Seu nome era Noé. Na época de Noé, todo mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o próprio prazer e não para Deus. Não para o prazer de Deus. Deus não conseguiu achar ninguém sobre a terra interessado em agradá-lo. Então lamentou e se arrependeu de ter feito o homem. Deus ficou tão indignado com a raça humana que pensou em destruí-la. Mas houve um homem que fez Deus resplandecer o seu rosto. Deus se agradou desse homem. A Bíblia diz: mas Noé dava alegria ao Senhor. Deus disse: este homem me agrada, ele me faz bem. Vou começar tudo de novo com a família dele. Porque Noé agradou a Deus, você e eu estamos vivos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus ser agradado. Deus é agradado quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo. Mesmo quando ninguém mais amava, a Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia Deus ininterruptamente, desfrutava de um íntimo relacionamento com Ele. Eis o que Deus mais quer de você e de mim, um relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer se relacionar com cada um de nós. O objetivo da religião é religar o homem a Deus e não se tornar algo sem gosto, algo mecânico, preso somente em tradições. Essa é a mais espantosa verdade do universo, que o Criador nos queira como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, eu quero seu amor, eu quero um coração quebrantado. Não me interessa ou não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam, diz o Senhor. Você consegue sentir, nesse versículo que eu acabei de falar, parafraseando, a compaixão de Deus por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça, que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual devemos aprender a amar a Deus e ser amado por eles. Deveria ser o maior objetivo de sua vida. Nada se compara em importância.
Jesus o chamou de o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Deus se agrada, e vamos dizer assim, num termo um pouco diferente para a gente entender aqui, Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado em Deus, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz pela fé Noé construiu uma arca ou uma grande barca, não em terra seca. Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu com base no que lhe fora dito. Noé se tornou íntimo de Deus, ele acreditou naquilo que era impossível, não havia sinal de chuva. Mas Deus disse para ele: constrói. Ele confiou em Deus. Imagine essa cena. Deus chega para Noé e diz: estou decepcionado, me arrependo de ter criado os seres humanos. Em todo mundo, ninguém além de você me honra. Mas Noé, quando olho para você, você me honra, estou satisfeito com a sua vida. Então vou inundar o mundo e começar tudo de novo com sua família. Quero que você construa um barco gigantesco, o qual salvará você, sua família e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, havia o problema de reunir todos os animais e depois tomar conta deles, mas Noé não reclamou nem deu desculpas, confiou em Deus completamente. Confiar em Deus completamente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Você espera que Ele cumpra suas promessas, ajude-o com seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus, um coração quebrantado. Noé levou 120 anos para construir a sua arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores, sem nenhum sinal de chuva, ano após ano. Ele era implacavelmente criticado como um louco que pensa ouvir a voz de Deus. Imagino que os filhos de Noé deviam frequentemente ficar constrangidos com um barco gigantesco sendo construído no seu quintal. Mesmo assim, Noé confiava ou estava confiando em Deus. Uma pergunta: em quais áreas da sua vida e da minha você precisa confiar em Deus completamente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus tem o seu rosto resplandecido, ou Deus sorri, quando o obedecemos incondicionalmente. Salvar a população, os animais do mundo inteiro de uma inundação exigiu cuidado. A população de animais, a população de animais, não de pessoas, exigiu um enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse para Noé: construa qualquer barco velho que isso vai me agradar e está tudo certo. Não. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, forma, materiais utilizados, bem como a quantidade de animais a serem trazidos a bordo do navio ou da barca. A Bíblia nos conta sobre a reação de Noé. Sabe qual foi a reação de Noé? Foi que ele fez tudo conforme o Senhor havia determinado que ele fizesse. Repare que Noé obedeceu a Deus completamente, nenhuma instrução foi deixada de lado. Exatamente do modo e no tempo como Deus determinou. Isso é devoção, não tem outro nome. É adoração, devoção. Não admira que Deus tenha
a se agradado de Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas ou restrições? A sua mulher, seus filhos iriam concordar? Primeiro que talvez eles nem acreditariam que Deus falou com você ou comigo. Pois é, Noé não teve restrições. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe pedir, sem duvidar nem hesitar. Você não embroma e diz, vou orar a este respeito. Você faz, sem demora. Todo pai sabe que obediência atrasada é, na verdade, desobediência. Você pede para o seu filho fazer alguma coisa, ele faz no tempo dele. Meu pai pediu para eu fazer, mas eu vou fazer depois, não deu tempo. É desobediência. Toda obediência atrasada é desobediência, já falhou. Deus não lhe deve explicação ou motivo para tudo que ele manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. Obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões bíblicas e teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá algumas ordens sem ter obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Obedeça e depois você compreenderá. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens. Fazemos uma lista de ordens que gostamos e lhe obedecemos. E deixamos de lado as que forem custosas, absurdas, difíceis, impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, obedecer parcialmente é desobedecer. A obediência é incondicional, com entusiasmo. A Bíblia diz, obedeçam a Ele de coração alegre. Esta foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então, eu te obedecerei até o fim da vida, eu alcançarei um coração sábio. Ensine a contar os meus dias. Tiago, falando aos cristãos, disse, nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação, ela vem pela graça, não por esforço. Não, a gente não está falando de obedecer a Deus por obras, não é nada disso. Mas também nós sabemos que como filho de Deus, nós precisamos fazer de tudo. Nós precisamos fazer de tudo para obedecer o nosso papai celestial. Porque a obediência agrada tanto a Deus. Alguém pode perguntar por quê? Porque ela prova que você realmente ama Deus. Você tem o seu pai. Ele pede para você ir no mercado, para você fazer alguma coisa. Você vai em outro lugar que ele não mandou? Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, guardem os meus mandamentos. Deus tem o seu rosto resplandecido quando nós louvamos a Ele, damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém, não é verdade? É verdade ou não é? Deus também gosta de recebê-los. Quando nós expressamos diante dele adoração e gratidão. A vida de Noé agradou a Deus porque ele viveu com um coração cheio de louvor e de ação de graças. Você já agradeceu a Deus hoje por ter levantado? Já agradeceu a Deus por estar respirando? A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Que lindo, né? Por causa do sacrifício de Jesus, não oferecemos mais sacrifícios de animais como Noé fez. Não, nós não precisamos. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor e um sacrifício de gratidão. Agora não precisa mais oferecer sacrifício de animais. Agora nós oferecemos a nós mesmos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Nós louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito.
Deus, nós agradecemos, nós louvamos a Deus por quem Ele é. Por que você louva a Deus? Por quem Ele é Deus, Ele te criou, Ele me criou. E por que nós agradecemos a Ele? Pelo que Ele tem feito. Olha quanta coisa Ele fez. Hoje o dia está um pouco nublado, não é? Está com um pouco de ausência de luz, eu estou de frente para uma janela, então, mesmo a janela estando totalmente aberta, está com ausência de luz, mas olha aqui, ó, se eu pôr a mão aqui, ó, você vai ver uma sombra no meu rosto. Ele fez essa luz. Me deu a oportunidade de usar alguma coisa que Ele fez. Ele deu sabedoria para que alguém construísse. Por isso que Davi diz, louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Isso agradará a Deus. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ações de graças ao nosso Deus. Quando a gente traz esse sentimento de gozo a Deus e de gratidão, o nosso coração se enche de alegria. Começa a agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus porque você está vivo, pela sua família, pela sua mãe, que mesmo sendo do grupo de risco está aí lutando, está bem, você vai vê-la hoje. Seu coração já vai enchendo de alegria. Rick Warren diz assim, minha mãe amava cozinhar para mim, mesmo após eu ter me casado com Kay, quando visitávamos meus pais, mamãe preparava fantásticos banquetes caseiros. Um de seus maiores prazeres na vida era nos assistir enquanto nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciava a refeição, mais prazer eu lhe dava. Legal, né? Já almoçou na casa da mãe domingão? Mas nós também tínhamos prazer em agradar a mamãe, ele diz. Quando expressávamos o nosso prazer com sua refeição, isso funcionava das duas formas. À medida que comia e me embevecia com uma grande refeição, eu elogiava minha mãe. Eu pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradecer minha mãe. E assim todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Nós apreciamos o que Deus tem feito por nós, então expressamos a Ele a nossa satisfação. Isso lhe traz alegria. Mas também, é verdade, aumenta a nossa alegria. O livro dos Salmos diz, os bons, os justos ficam contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria cantam hinos. Deus resplandece, eu tenho o seu rosto resplandecido e fica alegre quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive, se move, servirá de alimento para vocês, assim como os vegetais. Eu estou te dando todas as coisas. Deus disse, siga com sua vida, Noé. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Ame a sua esposa, tenha filhos, constitua família, plantem e comam suas refeições, sejam humanos. Para isso que Deus te fez, querido e querida, que está me ouvindo. Seja humano. Você deve ter a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades, entre aspas, espirituais, não é verdade? Tais como ler a Bíblia, assistir cultos na igreja, orando, divulgando sua fé. Você deve pensar que Deus é indiferente às outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus gosta de atentar para cada detalhe de sua vida e da minha. Esteja você trabalhando, descansando ou comendo. Ele não perde um único momento ou um único movimento que você faça. A Bíblia diz, os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Quer ver? Vamos tirar a prova dos 9? Você já apreciou seu filho dormindo? Ele deitadinho ali, e você olha ele deitadinho dormindo? Você não sente alegria? Você não ama? Alguns pais e mães mais babão assim, acaba chorando de ver o filho lá descansando, de ver o filho dormindo. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem ser feitas para agradar a Deus.
Se você as fizer com uma atitude de louvor, você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura, criar os filhos, tudo para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza seus talentos e habilidades que ele lhe deu. Você já viu seu filho fazendo uma prova? Ele faz uma prova lá do Enem esses dias. Aí ele fala, pai, passei. Ó a nota que eu tirei. Ó a nota que eu tirei nesse vestibular da faculdade. Seu coração se enche. Assim, você fala assim, que alegria. Meu filho tirou habilitação. Nossa, demais. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta para o seu deleite. Ele fez que alguns fossem atléticos e outros fossem intelectuais. Não sei qual é o seu caso. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música e milhares de outras habilidades e todas podem trazer um sorriso para Deus. A Bíblia diz, Ele tomou a cada um e agora observa tudo que fazemos. Você não agrada ou não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você é quem você é, Deus te fez assim. Sempre que você despreza uma parte de si mesmo, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus quando Ele criou você. Deus diz, você não tem o direito de argumentar com o seu Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona por que você me fez desse jeito. Não está escrito assim na palavra de Deus? Bom, ele conta assim que no filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz, creio que Deus me fez para um propósito, mas ele também me fez veloz. E quando eu corro, sinto que agrada a Deus. Mais tarde, ele diz, desistir de correr seria desprezá-lo. Não existe habilidades, entre aspas, não espirituais, apenas habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas habilidades para agradar a Deus. Deus também tem o prazer em ver você desfrutar da sua criação. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores e nervos debaixo da pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade. Deus tem prazer até mesmo em observar o seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, tinha profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes o dia havia sido repleto de problemas e de rebeldia, mas adormecidos eles pareciam contentes, a salvo e tranquilos, e eu me lembrava de quanto os amavam. Meus filhos não tinham de fazer nada para que eu gostasse deles, eu ficava feliz meramente em observá-los, respirando, de tanto que os amava. Enquanto eu assistia aos movimentos do peitinho deles ao respirar, eu sorria, e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus te contempla com amor, pois você foi idealizado por Ele. Ele o ama como se você fosse o único, e você é o único para Deus. Eu sou único para Deus, cada um com a sua particularidade. Você tem mais de um filho? Você sabe o que eu estou falando, cada filho tem o seu aspecto, as suas habilidades. Você ama todos. Eu tenho 3, todos são diferentes. Mas pergunta para mim qual que eu amo mais. Não tem. Cada um do seu jeito, e eu amo os 3 como um pai. Os pais não enxergam os seus filhos perfeitos, ou mesmo maduros para amá-los. Não, não é assim. Ele não enxerga, não precisa exigir isso deles para amá-los. A gente ama os filhos porque amamos. Eles apreciam os filhos em todos os estágios de seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza a cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Durante o crescimento, você talvez tenha tido professores os quais nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus se sente assim a seu respeito. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz, pois Ele sabe que somos formados e lembra-se de que somos pó. O que Deus leva em consideração O que Deus leva em consideração não é a atitude de seu coração agradar a Ele e seus pais com mais intenso desejo.
É ou não é? Não é a atitude do seu coração? Ele foi objetivo na vida de Paulo, porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar a Deus, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Quando você vive sob a luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso ter em minha vida para quanto prazer Deus pode ter em minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século 21, pessoas dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá do céu o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que contemple seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Você tomará providências para que o ato de ser agradável a Deus se torne o objetivo de sua vida? Não há nada que Deus não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. No 9º dia, um tema para reflexão. Vamos lá? Partindo para o encerramento, o compromisso, hein? O que a gente vai pensar de hoje para amanhã? Um tema para reflexão. Deus sorri quando você confia nele. Entenda o sorrir, tá? Se agrada. Um versículo para memorizar. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Salmo 147, verso 11. Uma pergunta para meditar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da minha vida preciso confiar mais nele? Entenderam? Então nós vamos ficar por aqui, né? Vamos tocar o nosso dia, a nossa vida. Que Deus te abençoe. Estaremos de volta amanhã no 10º propósito, o 10º dia, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Meu Deus, por esse dia, por esse propósito, qual área da minha vida que eu preciso agradar o Senhor? Pai, o que for necessário, muda em mim completamente na vida dos meus irmãos e irmãs que estão fazendo esse propósito junto comigo. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau.